Nós vamos abrir o nosso encontro com aquela porção extra de conhecimento, vamos? O tema será tão concorrido e admirado que o meio acadêmico é impressionantemente legal. Você já pensou em seguir carreira nele? O que você sabe sobre esse ambiente? Então, para nos atualizarmos, vamos receber esse professor casperiano com pós-doutorado na Universidade East Anglia, isso lá em Norwich, no Reino Unido. Que coisa insuportável. E pesquisador do mestrado e, além de autor de vários livros. O mais recente é o Métodos em Pesquisa de Comunicação, lançado no último dia 3. Estou recebendo Luiz Mauro Sammartino. Você tá bom, querido? Obrigado por ter vindo, Luiz. Obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui. Obrigado. Como essa garotada te ama, impressionante. É recíproco, vocês sabem disso. E eles, quando falam de você, a pessoa que só tem casperiano, né? Mas é uma alegria imensa a gente encontrar por aí os ex-alunos e alunas da gente. É uma sensação maravilhosa de ver, puxa, que legal, eles foram mais longe. Porque para quando a gente é professor, não tem satisfação maior do que ver eles voando por aí. Seguramente. Luiz Mauro, você é um nome bem ligado ao meio acadêmico, né? E toda essa garotada que está aqui sabe disso. O meio acadêmico da comunicação. De onde veio essa paixão por lecionar? Você sabe, Rony, que isso começou meio sem querer. Na verdade, quando eu estava lá decidindo profissão, eu nem imaginava que um dia ia ser professor. E aí vim fazer jornalismo aqui na Casper Libero, um dos títulos que eu mais me orgulho. Mas logo no começo da faculdade eu comecei a perceber que as matérias teóricas me interessavam mais. E aí, com o auxílio de alguns professores, alguns dos quais eu tenho a honra hoje de ser colega, eles começaram a me falar, olha, pensa numa carreira acadêmica, é mais a tua praia. E aí eu comecei a descobrir esse mundo novo, que é o mundo da pesquisa, o mundo da academia. Então, graças a bons professores, eu tive um direcionamento bem bacana. Você sabe, eu vou dizer uma coisa. Nem devia confessar isso publicamente, mas era um sonho que eu tinha também. Queria ser professor. Você acredita nisso? Olha que coisa. Legal. É um fascínio que eu tenho por esse lado acadêmico, de você dividir com alunos, com outras pessoas, aquilo que você conseguiu aprender. Eu acho muito legal. Agora, muitos tabus envolvem, né, os profissionais de comunicação no meio acadêmico, mas parece um bicho-papão para muita gente. Quando eu converso com as pessoas, mas o quê? Mas optou pelo meio acadêmico? Eu não sei como é que é visto uma pessoa que se dedica a isso. Olha, basicamente, alguém que gosta de estudar, gosta de aprender e principalmente gosta de compartilhar. Porque o conhecimento ele só existe no diálogo. E a gente aprende na hora que você está estudando lá sozinho, mas a gente aprende tanto quanto ou muito mais na conversa com os outros e principalmente na sala de aula. É um grande lugar de aprendizado, não só para as alunas e alunos, mas para a gente também. A gente aprende que é uma maravilha nesse contato, nas perguntas. Então, a academia ela serve, entre outras coisas, para isso, para ajudar a gente a aprender e compartilhar. Eu acho que isso é a coisa precípua, né, na sua atividade. Esse compartilhamento, né, de informação, sei lá, de cultura, às vezes até de prestação de serviço, porque em seu livro, inclusive, você ensina como transformar perguntas em resultados. Esse teu último livro está ali, ó. Tá vendo? Ali está. Como você consegue isso? Está bem grande aqui. Método de pesquisa em comunicação. Olha só, não existe fórmula e acho que essa é a primeira coisa para a gente pensar. Correto. Mas, primeira coisa, na academia a gente aprende a fazer boas perguntas, porque fazer perguntas é mais importante do que descobrir respostas em alguns casos. Sim. Porque as respostas mudam de um tempo para o outro, de uma época para outra, mas as grandes perguntas parece que são eternas. A gente vem fazendo algumas delas há mais de 2.000 anos, 4.000 anos. Então, primeira coisa, aprender a perguntar, fazer boas perguntas. E aí, lembrar que boas perguntas nascem das nossas inquietações. Pesquisa é uma coisa que a gente vive. Eu costumo dizer que teoria não é uma coisa que a gente aprende, que a gente sabe. Teoria é uma coisa que a gente vive. Exatamente. Se aquilo que eu sei não me ajuda a entender melhor cada vez que eu vou no supermercado ou na padaria o que é que está acontecendo, então eu ainda não estou vivendo essa teoria. E as inquietações que a gente tem é que dão origem a boas perguntas. Eu aprendo isso muito com meu filho, que ele está com 6 aninhos e 10 meses, e eu vejo que a criança ela tem aquela coragem de fazer as perguntas que parece que a gente já sabe a resposta. Então, aprender com esse tipo de pergunta que não tem medo de ser feita é um dos grandes pontos para a gente vir para a academia. Sensacional isso, porque, de fato, aprende-se muito com o filho.
Se eu tivesse ouvido um pouco mais os meus filhos, não teria quebrado a cara tantas vezes. Não é? Agora, quais são os pensamentos de uma pessoa do meio acadêmico? Olha, eu diria que daria para resumir em duas coisas. Primeiro, a alegria de aprender. Segundo, a responsabilidade de compartilhar. Porque a gente não faz pesquisa só para nós. A gente aprende, mas a gente aprende com os outros e para os outros. Ao mesmo tempo que a gente tem essa vontade de saber, essa curiosidade que às vezes nasce até do reconhecimento dos nossos limites. A gente só busca aprender quando a gente descobre uma coisa fundamental. Nossa, eu não sei, preciso aprender. Então, uma boa pesquisa nasce do não saber. E o segundo ponto é essa responsabilidade. Cada vez que a gente entra numa sala de aula, a gente sabe que naquele momento tem uma responsabilidade de compartilhar duas coisas. Aquilo que a gente aprendeu, claro, mas também o amor pelo conhecimento. Aos acadêmicos que estão nos assistindo agora, que dica você daria para criar um projeto de pesquisa? Uau, dicas? Não sei se existem dicas, mas a primeira delas é justamente ter curiosidade e a segunda, imaginação. Os ingredientes, pesquisa não tem receita, né? Cada uma delas é um universo. Claro. Mas se não tem receita, pelo menos 2 ingredientes tem. Curiosidade e imaginação. É isso que move a pesquisa. Um dia, muitos anos atrás, um homem virou e falou: nossa, vela é um negócio legal, mas e se eu fizer de um outro jeito, colocar um fiozinho dentro de um tubo de vidro? E aí Thomas Edison inventou a lâmpada. Então, curiosidade e imaginação são as coisas que movem a gente. Tá, essa hipérbole que você fez agora eu acho muito legal, não é? Porque é isso mesmo, a curiosidade. Mas se você não tem, o que eu ia até falar, não, mas basta a curiosidade. Claro que não. Se você não tem a imaginação, nada vai dar certo. Ou seja, nasce na sua cabeça alguma coisa e você, por curiosidade, desenvolve isso que está na sua cabeça. Está correto isso? Na academia, a gente busca boas ideias. Eu falo para as minhas alunas e alunos, para o pessoal que vem para a pesquisa, a gente quer boas ideias, curiosidade, imaginação, criatividade. Esses são os ingredientes para uma pesquisa. O resto, a gente vai ter muito tempo para aprender. Agora, quando a gente fala em apresentação de um projeto, a gente precisa saber apresentar isso, senão você não vai atrair a curiosidade para esse seu projeto. Como é que se faz isso? Olha, uma coisa é a gente pensar o seguinte: se me interessou, pode interessar outras pessoas que também viram aquilo que eu vi, ou que não viram exatamente daquela maneira, mas conversando eu posso levá-los a ter a mesma curiosidade que eu. É mais ou menos quando a gente está conversando com os amigos e de repente conta um caos. Nossa, você não sabe? E aí de repente você vê que o olho da pessoa brilha. Por quê? Porque ela está aprendendo. O conhecimento vai muito além da academia. A gente aprende lendo uma poesia, ouvindo uma música, tendo um momento para a nossa reflexão. E se a gente trouxer isso para a academia, a gente só tem a enriquecer. O resto são regras que a gente aprende com a maior tranquilidade. Porque essas regras, às vezes, é que, por serem, de fato, muito, sei lá, regra é dogma. E muitas vezes a gente... Não, aquilo já foi pesquisado, já está sedimentado, é assim mesmo. Isso afasta às vezes. Afasta. E às vezes a gente também tem uma responsabilidade nisso, porque às vezes a gente enfatiza um pouco essa questão mais formal, mais isso. Também é uma parte, é importante, não vamos negar, até porque se a gente não tiver alguns parâmetros, a gente não sai muito do lugar. Claro. Mas... Não, tem que ter essa parte cartesiana, senão você não decola, lógico. Mas ela não é a principal. A principal mesmo é essa sensação de falar, tem alguma coisa que eu não sei, vou lá tentar aprender. E aí que a pessoa chega na academia e a gente acolhe boas ideias, boas curiosidades, boas perguntas. Vamos supor que eu quisesse ingressar no meio acadêmico e eu tivesse 40 anos a menos do que eu tenho hoje. O que você me diria? Olha, a primeira coisa que eu te diria é o seguinte: não precisa ter 40 anos a menos. O meio acadêmico ele está aberto para qualquer faixa etária. Eu já tive a satisfação de ter alunos de 22 anos no mestrado. Na graduação é uma maravilha, gente com 17 já está lá, 16 às vezes em alguns casos. Mas no mestrado, nessa parte mais acadêmica, eu já tive alunos de 22 e alunos de 68. Cada uma maravilha dentro do seu estilo. E para começar, vem conversar.
ter boas ideias, trocar ideias. Se esse conhecimento só acontece no diálogo, uma chance de dialogar pode ser o início de uma ótima ideia. Vamos mostrar de novo a capa do livro? Que aí a gente, ó, de novo, aqui não, está ali, né? De qualquer maneira, aqui também agora. Métodos de pesquisa em comunicação, de Luiz Mauro Sá Martino, a quem eu agradeço muito por ter vindo aqui. E eu vou dizer, viu, pode ter certeza que a sua carreira de professor, essa carreira acadêmica valeu a pena porque está tudo justificado. Eu nunca vi, os caras sabem tudo, tudo garotada, minha produção é só garotada e te amam. E eles sabem que eu amo eles também. Você falou na abertura do programa de estar cercado de pessoas que você gosta, fazendo o que você gosta. Você descreveu a minha vida na sala de aula. Ah, que bonitinho. Obrigado, querido. Obrigado mesmo muito pela obrigado. oportunidade.